Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Desta vez pessoal, a gente vai dar aqui uma coisa chamada funções pares e funções ímpares. Bom, então basicamente, isto é muito rápido, isto é mesmo muitíssimo rapidinho. Basicamente pessoal, eu tenho que avançar a matéria. Tenho muita matéria para dar, ok? Então pessoal, basicamente, então é assim, as funções pares pessoal, são aquelas em que, por exemplo, eu dou-vos uma equação, certo? E tipo, vai dar o mesmo resultado dessa equação. Ok? Pronto. Imaginem. Por exemplo, imaginem que temos. Imaginem que eu dou-vos a equação de f de x igual a x mais 3. Por exemplo. Não, não eu ponho, por exemplo, 3x mais 4. 3x mais 4. Ok? E se eu vos perguntar se a função é par ou ímpar, vocês vão ter que calcular 3x mais 4. E como é que vocês fazem para calcular? Vocês invertem o sinal do x. Portanto, fica menos. Portanto, o que é que eu tinha dito? 3x mais 4, né? Então fica menos 3x mais 4. A gente inverte o x. Ok? Eu vou-vos mostrar. Ora bem, imagina, obviamente, para vos perguntar se uma função é par ou ímpar, eu tenho que vos dar uma equação. Ok? Pronto. E dessa equação, vocês vão ter que inverter o x. Ok, vamos lá ver. Então vamos lá ver, esta pergunta saiu no meu teste. Considera a família de funções afins definida por. Portanto, vamos só focar-nos na f de x. Portanto, f de x temos ax menos 4x mais 2. E agora, portanto, vamos já para 2.3. Considere que a igual a menos 1. Ok? Portanto, vamos imaginar que este a é menos 1. Ok? Para este valor de a, indique justificando se f de x é uma função ímpar. Ou seja, se for uma função ímpar, a gente tem de justificar porque é que é. Se não for, a gente tem de justificar porque é que não é. Ok? Então, o que é que a gente faz? Basicamente, a gente inverte os x. A gente inverte o sinal dos x, ficando, portanto, menos 1, aliás, menos 1x não existe. Menos x mais 4x, portanto, como é menos 4x, para inverter os sinais fica mais 4x mais 2. Mais 2 não muda porque o 2 não tem nenhum x. Portanto, fica assim. Depois aqui. Fica assim, portanto, menos 1 em parênteses menos x, menos 4 em parênteses menos x mais 2, ok? E portanto, este f de x é igual a menos 1 x menos 4 x mais 2. Ok? Depois aí vocês têm que resolver a equação por vocês mesmos. Ok? Pronto. Depois, quando vocês chegarem ao vosso resultado, que no caso o resultado disto era menos 5x, vocês têm que ver se é par ou ímpar. Como é que a gente sabe se uma função é par ou ímpar? Ou nenhuma delas? Como é que a gente sabe? Ora bem, então, para saber se uma função é par, a gente tem que ver se o resultado dá o mesmo número do enunciado. No caso, o enunciado, pessoal, o enunciado era, portanto, é que, portanto, o nosso resultado tinha que dar isto, tinha que dar outra vez isto, portanto, tinha que dar menos 1x menos 4x mais 2, certo? Mas como o nosso resultado não deu isso, não é par. Portanto, se houve uma função só é par se o resultado for igual ao f de x ou g de x do enunciado. Ok? Pronto. Como é que a gente sabe se é ímpar? Basta ver se é simétrico ou não ao enunciado. Se fosse ímpar, seria menos 1. Se fosse ímpar, seria menos 1x mais 4x menos 2. Ok? Porque é o simétrico do que está no enunciado. Mas, como o nosso resultado não é, portanto, efetivamente, não é o simétrico ao f de x que está no enunciado, então a gente não pode considerar esta função como par nem ímpar. Ok? Portanto, a resposta é que f de x não é ímpar porque o seu resultado de f de x não foi o simétrico da equação de f de x. Ok, pronto. Isto é muito simples, pessoal. Esta matéria é mesmo muito simples. E pessoal, agora a gente vai passar à frente. A gente vai passar esta matéria à frente. Vocês já perceberam, não foi? Pronto. É só isto, pessoal. Portanto, resumidamente, para saber se uma função é par ou ímpar, ou nenhuma delas, o que vocês têm que fazer? Dão-vos uma equaçãozinha. Vocês calculam essa equação. Depois,
de calcularem se o resultado era o mesmo que o enunciado, é par. Se o resultado era o simétrico do que está no enunciado, como o f de x, ou o g de x, ou qualquer outra coisa, se der o simétrico, é ímpar. Se não der nem no mesmo resultado, nem o simétrico, é porque não é par nem ímpar. Aliás, na maioria dos casos, como é óbvio que não vai ser nem par nem ímpar. Porque é um bocado raro, se vocês pensarem, é um bocado raro o resultado ser o mesmo que o enunciado. É um bocado raro isso acontecer. Pronto. Enfim. Ora bem, vamos passar aqui a matéria à frente. Vamos lá ver o que é que temos mais para dar. Por exemplo, as funções afins não são pares nem ímpares. E as funções lineares são sempre ímpares. Ok? Portanto, estes são só factos para vocês saberem. O gráfico é simétrico, portanto, em relação à origem do referencial. Portanto, isto estamos a falar da função ímpar. E o gráfico de f é simétrico em relação ao y. Isto é caso seja par. Ok, pronto. Isto não interessa. Ora bem, agora a gente vai dar os gráficos de funções obtidos por translação. Portanto, agora a gente deu as transformações geométricas, no caso das funções pares e ímpares, e agora vamos dar os gráficos de funções obtidas por translação. Ok? Portanto, temos aqui duas funções. Portanto, temos a função 2x e uma função de f de x mais 3, que dá igual a 2x mais 3. Ora bem, o que é que vocês têm que saber desta matéria, pessoal? Honestamente, eu não me lembro de dar isto, se querem que vos diga. Mas é assim, vocês têm que saber os tipos de translações de cada gráfico, ok? Pronto, só estou-vos a avisar porque isto é muito importante, não é? Ora bem, aliás, eu já tinha falado disto na calculadora, mas acho que não falei sem calculadora, mas pronto. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Isto é muito rápido. Quais são os dois tipos de translação? Temos f de x mais k e f de x mais k tudo entre parênteses. Ok? Portanto, f de x, fecha parênteses, f entre parênteses x, fecha parênteses, mais k, e depois f entre parênteses x mais k, fecha parênteses. Ok? Pronto, isso são dois tipos de translações. E agora a gente vai usar essas bases para a matéria que vem a seguir. Ok? Pronto, e eu agora vou-vos explicar aqui os gráficos de funções obtidos por contração e dilatação. E há aqui uma coisa errada no livro. Eu agora já vou explicar. Que a minha senhora disse para ter cuidado. Ok? Pronto. Ora bem. Então pessoal, isto é mesmo muito rápido. Mas basicamente é assim. Imaginem que temos um ponto com... Portanto, imaginem um plano munido de um referencial ortogonal. E dado um número real, k, considera as transformações do plano que o ponto P, x e y faz corresponder ao ponto P', tal que... Ora bem, nós temos dois tipos de pontos nesta matéria. Temos o P' com x, k, y, e temos o P' com kxy, ok? Portanto, x, ky e kxy, ok? Pronto. E agora que a gente já sabe isto, pronto, vamos lá ver aqui uma coisa, como é que isto funciona. No P' de x, ky, portanto, o P' corresponde ao ponto, portanto, o P' de x e ky temos... pode ser, portanto, uma dilatação vertical, como pode ser uma contração vertical, ok? Dilatação vertical, temos k maior que 1, e se eu vos pedir o coeficiente de dilatação vertical, vocês têm só dizer o número do k, portanto, k maior que 1, isso é dilatação vertical de coeficiente k, ok? Portanto, significa que, se eu vos pedir o quociente, basta só vocês dizerem o número do k. Portanto, imaginem que está, em vez de ser k maior que 1, estava 5 maior que 1. Significa que é uma dilatação vertical de quociente 5. Ok? Porque 5 é o k. Ok? Pronto. Fácil. E depois temos a contração vertical de quociente k, que é O menor que k menor que 1. Ok? E aí isso chama-se contração vertical de quociente k. Portanto, imaginem que o k era 6. Ficava... Não, desculpa. Imaginem que o k era 0,6. Ficava 0
menor que 0,6 menor que 1. Ok? Pronto. Portanto, para saber o quociente é só substituir o quociente é igual a k. Ok? Portanto, basta só vocês saberem qual é o k. Ok? E isto é para as partes verticais. Ok? Já que estamos a falar do KY. Agora falando do KX, que já é contração horizontal e dilatação horizontal. Contração horizontal e dilatação horizontal. Então, temos K maior que 1. Portanto, antes era K menor que 1, agora é K maior que 1. E para isso temos uma contração horizontal de quociente 1K. O que é 1K? É 1 a dividir por K, é tipo uma fração. É tipo 1 meio. Só que em vez de ter meio, é K. Ok? Então imagina que o K era 2. Significa que em vez de ser 1 a dividir por K, ficava 1 meio. Ok? Estão a perceber onde é que eu estou a chegar? Pronto, o quociente é, portanto, o K, pronto, olha, o K está no denominador, ok? Pronto, o K é o denominador. Se eu vos perguntar qual é o K, vocês representam como denominador. Portanto, por exemplo, K maior que 1. Imaginem, 2 maior que 1. Portanto, 2 é o K. Então ficaria 1 meio. 1 é dividido por 2, como quociente. Pronto, eu já vos mostrar como é que isto funciona mais à frente. E por último temos a dilatação horizontal de quociente 1 dividido por K, em fração, ok? Pronto. E aqui, portanto, na contração horizontal e na dilatação horizontal, altera-se o domínio. Mas pronto, nesta dilatação horizontal, portanto, fica 0 menor que K menor que 1. Por exemplo, K3. Não, K 0,3. Ficava 0 menor que K menor que 1. Ok? Pronto. Portanto, isso é uma dilatação horizontal de quociente 1 a dividir por K. Ok? Pronto. E agora eu vou-vos mostrar melhor. Vocês perceberam. Tirei screenshot se quiserem. K maior que 1, dilatação vertical do quociente de K, O menor que K menor que 1, contração vertical do quociente de K, e depois, portanto, isto é por caso pronto. E agora temos, ora bem, we have K maior que 1, portanto, isto é uma contração horizontal do quociente 1 dividido por K, e depois 0 menor que K menor que 1, isto é uma contração, uma dilatação horizontal do quociente 1K. Ok? Quando eu digo 1K, é 1 a dividir por K. Ok, pronto, eu estou a avisar. Enfim, pessoal. Pronto. Vocês têm que saber como é que se obtém. Atenção, pode aparecer perguntas em que espete para pedir como é que se obtém certos gráficos. Vocês têm que falar das dilatações. Ok? Pronto, por exemplo, imaginem que temos. Imaginem que temos o g de x igual a x elevado a 2 mais 3x. Ok? Então, como é que eu obtenho h de x sendo que é igual a menos g de x? Portanto, o g de x é x elevado a 2 mais 3x. Igual a dizer menos g de x, então basta só inverter os sinais, ficando menos x elevado a 2 menos 3x. Ok? Portanto, para obter o h de x, faz a reflexão segundo o eixo OX de G de X. OX de G de X. Ok? Pronto. Ora bem. E agora temos k de x igual a menos 2g de x. E como é que se faz para obter o gráfico? Portanto, isso só vai sofrer uma dilatação vertical de quociente 2. Porque quociente 2? Porque temos menos 2g de x. E por isso, e depois o gráfico o gráfico primeiro sofre uma reflexão segundo OX. Ok? Pronto. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Eu vou terminar a aula por aqui. Enfim, pessoal, vai ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!